Você teria algum exemplo de algum caso, indiferente do game, né? Você atendeu. Como que você conseguiu ajudar essa pessoa? Você teria um exemplo, um caso assim que você costuma usar como um exemplo? Tem sim. Tem que foi, inclusive, foi um dos primeiros atletas que eu acompanhei, isso lá no LoL, lá atrás também. Estava na equipe que era uma equipe de Tier 3 na época, então os jogadores de Tier 3 estão querendo se profissionalizar. Eles passam por um bocado de coisa, porque a profissionalização está mais na cabeça deles do que no ambiente onde eles estão inseridos. E às vezes nem na cabeça deles essa profissionalização não ocorre da forma correta, porque eles não sabem o que é ser profissional, eles não conhecem. São Sim. geralmente pessoas muito novas. Nessa equipe era sempre assim como em outras, obviamente, sempre tinha aquele meio que confusão para conseguir dar certo os treinos, porque chegava o povo chegava o povo em casa direto do colégio, tinha meia hora para almoçar, porque já ia começar o treino. Aí o outro atrasava porque a mãe, o pai tinha pedido para ir não sei onde, comprar alguma coisa e voltava. Então, muita variável acontecendo no semi-profissionalismo, vamos chamar assim, do esporte eletrônico. Nesse ambiente, eu consegui ter uma situação ímpar, vamos dizer assim. Depois de 1 ou 2 encontros com essa equipe, conversando um pouco com os jogadores, o que estava acontecendo, falando sobre. Hum, Desculpa te cortar, mas isso presencialmente ou de forma online? já online. Aham, Tá. legal. Já lá é para 2017, 2018 e eu sempre nunca consegui sair daqui de Teresina, Piauí, então para poder atuar com esporte eletrônico já tinha que ser online, mas naquela época não existia nem direito ao atendimento, aliás, existia um atendimento online da psicologia, mas estava ainda se estruturando e se oficializando direitinho, mas eu tinha que atender online, vou tentar acompanhar online. Eu acompanhava os treinos, depois tinha encontro com os atletas, era quando a gente conversava, ia conversando e discutindo, conversando sobre as coisas que estavam acontecendo, sobre o que é que eles estavam, como eles estavam vendo o treino, e o que eles sabiam ou não sobre aspectos psicológicos, e por aí, numa desses encontros, um dos jogadores disse para mim: Avelino, eu queria conversar contigo depois. Tá, tranquilo, vamos lá. Aí fui ter um encontro mais privado com esse jogador, claro, pela internet. E foi aí que a gente conversando, ele falou um monte de coisa que estava acontecendo na vida dele, e isso ele notava que estava atrapalhando o jogo, e que a gente foi discutindo e discutindo, a gente entendeu que essas coisas que ele estava acontecendo, que ele estava sentindo, que estava acontecendo com ele, faziam parte de um escopo, de um ambiente, de uma situação bem maior, que estava além das situações que ele estava vivendo com o time. E eu disse para ele que geralmente é o que eu indico para todo mundo que vem me perguntar uma situação parecida. Eu disse para ele, olha, é melhor a gente continuar focando aqui nossos encontros, nossas conversas nos assuntos relacionados à equipe e ao jogo, mas vai fazer muita diferença se você conseguir achar um psicólogo aí na sua cidade para você iniciar umas conversas, um acompanhamento com ele. Ah, que legal. Então, assim, Você sentiu a naquela época, necessidade de sim, recomendar. sim, porque assim, a gente está, principalmente agora com essa história da pandemia, a gente, psicólogo, a gente tem tido umas descobertas, umas testadas nos nossos limites com relação ao atendimento online. Muita gente já fazia quando começou a pandemia, mas quando começou, praticamente todo mundo teve que se adaptar de alguma forma a isso. Então, muita gente teve que ir testando até quando, até como, ou de que forma o atendimento online dava conta das coisas que estavam acontecendo. Hum. E naquela época, tive que jogar com o que eu tinha. E o que eu tinha na época era o cuidado com o atleta e a minha percepção de entender que, de maneira online, provavelmente eu não daria conta de lidar com todos esses problemas. Por quê? Porque eu tinha um papel já como psicólogo do esporte na equipe. Tudo que ele iria trazer estava indo além. Então, eu encaminhei ele, ó, procura.
provavelmente tem atendimento desse jeito, desse jeito. Vai lá. Ele conseguiu um atendimento, ele conseguiu fazer uma psicoterapia, vamos dizer assim, iniciar uma psicoterapia. Coincidentemente ou não, ele foi reconhecido o melhor jogador da equipe. Caraca, então, assim, top. Legal. Não que fosse um super jogador, mas enfim, ele jogou muito bem. Ele começou a jogar muito bem, muito melhor que ele estava jogando. Toda a equipe sabia que ele estava jogando bem, reconhecia isso. Inclusive, estratégias foram feitas em cima do desempenho dele. Né? League of Legends, eu acho que vocês sabem que às vezes a gente pode jogar para algum jogador ficar bom e ganhar o jogo. Sim. Então, estratégias foram montadas pensando nele, no que ele podia fazer. Então, ele lidou muito bem com isso tudo. Ele teve a oportunidade de entender o que estava acontecendo para poder melhorar o jogo dele. Legal, que depois, como você atendia a equipe, você conseguiu acompanhar o após, né? Exatamente. Você falou, é um caso que ocorreu no meio dessa pandemia, né? Sabemos aí que muita gente surtou no meio dessa pandemia, porque, né, de ficar em isolamento, ter que ficar em casa e tudo mais. Esse seria o caso mais delicado que você encontrou aí no meio dessa pandemia? Ou você encontrou algum outro caso que você pode citar assim pra gente, que foi ocasionado por causa do isolamento da pandemia? Quando a gente está falando de esporte eletrônico e até de jogo eletrônico, a gente tem uma relação diferente com a pandemia. Muitos jogadores, muitos gamers vão dizer que a pandemia foi, entre aspas, muito bom, porque eles conseguiam ter tempo para jogar mais. Sim. Então, assim, muitos jogadores, inclusive jogadores que hoje estão entrando no profissional, treinaram durante a pandemia toda e puderam treinar por causa disso, porque tinham aula só às vezes, ou tinham um tempo que não estava conseguindo trabalhar tanto, mas estava em casa, ou conseguia trabalhar muito em casa só no período que deixava completamente livre todos os outros períodos, porque não tinha que se movimentar ou resolver muita coisa. Então, muita gente, durante a pandemia, se voltou para o jogo eletrônico. Por um lado, para eles isso foi bom. Eles conseguiram aproveitar o tempo e alguns não se deixaram ser tão atingidos por todas essas loucuras que o distanciamento social teve na nossa sociedade. Por outro lado, por outras pessoas, não foi tão simples assim e não adiantava existir só o jogo eletrônico o distanciamento social e a situação toda que começou a acontecer no mundo e principalmente aqui no Brasil afetaram essas pessoas de uma maneira que a gente vê muito hoje. Muita ansiedade, principalmente, e aí também, pelo que tem aparecido, uma crescente maior também no quadro de depressão. Então teve ali um lado bom, né? A gente aqui, eu posso dizer, né? A gente também surgiu, nosso canal surgiu no meio da pandemia. A gente acabou tendo um tempo. Verdade. E foi e eu já vi até histórias de pessoas que já tinham um canal, mas que não estava tão dedicada e que aí na pandemia deu um boom. Inclusive até saiu do serviço para se dedicar só aos canais. É muito legal ouvir isso, porque a gente vê que não trouxe apenas coisas ruins, né? E sim ali a evolução também, né? Verdade. Muito legal, muito top. Eu identifico que ainda assim a diferença entre o bom e o ruim está muito grande. Foi muita coisa ruim, tá? Mas a gente, ser humano, a gente consegue de algumas formas, de várias formas na verdade, lidar com as coisas que estão acontecendo. A gente procura fazer sempre o nosso melhor toda hora, o melhor possível naquele momento. Então, muita gente conseguiu achar o seu melhor possível investindo nessas horas de jogo eletrônico, de esporte eletrônico ou de criação de conteúdo online. Teve já algum caso que você viu ali que quem precisava do tratamento era o responsável e não o player que jogava? Sim. Acontece muito isso? E isso prejudica o player ali de alguma forma? Ou você consegue instruir a situação ali? Existe alguma maneira para que se resolva de uma forma, né? Tipo, pô, é minha mãe, né? Vou fazer o quê? E essa é uma situação,
por mais que a gente esteja conversando isso agora, mas é uma situação deveras comum no esporte como um todo, no esporte convencional principalmente. Principalmente quando a gente está falando de iniciação esportiva. Aquela história toda dos pais colocarem os filhos para fazer um esporte porque querem que os filhos sejam campeões, e muitas vezes foi porque os próprios pais não conseguiam jogar bem aquela modalidade, ou enfim, tem muito disso. No esporte eletrônico também tem isso, mas menos por essa questão do pai não ter conseguido ser bom naquilo, mas mais pelo pai estar conseguindo enxergar a oportunidade do filho ser alguma coisa a mais nesse mundo, nesse cenário de esporte eletrônico. Dos pontos mais sensíveis na relação pai e filho, quando a gente bota esporte eletrônico no meio, é a questão que é um jogo eletrônico. Então os pais os pais têm muita dificuldade para entender que o filho passa 2, 3, 4 horas na frente do computador, do videogame ou do celular, buscando melhorar suas habilidades dentro do esporte. Isso é muito complicado para o pai entender, porque o filho pode ou deveria, do jeito que a gente é acreditado na nossa sociedade hoje, deveria estar fazendo coisas mais produtivas, como, por exemplo, um esporte convencional, estudando, tarefa de casa, brincando com os outros, tá? Então, ainda é difícil o pai entender. E quando alguns pais botam na cabeça, ele é bom nisso, o pai começa a botar no filho algumas vezes, tá? Não estou querendo generalizar, mas acontece. O pai começa a colocar no filho uma pressão sobre o desempenho dele, uma pressão a mais. Então, ele já gera mais expectativa, já gera mais pressão, já gera mais cobrança, e aquela atividade, aquele jogo, aquele esporte que para a criança sempre foi algo prazeroso, quase uma brincadeira que ele fazia com o maior prazer do mundo, principalmente quando ele jogava bem, começa a ter uma carga muito pesada, começa a ter muita coisa que não necessariamente é coisa boa, é prazer. Então começa a meio que botar ali, caramba, vale a pena eu passar por tudo isso para ter isso aqui? Sim. E essa balança já é uma balança que a gente encontra muito no esporte convencional, principalmente nos esportes que incentivam as crianças a praticarem cada vez mais cedo, como, por exemplo, futebol, ginástica, natação, tá? Isso aí só alguns dos exemplos, provavelmente tem mais. Isso, às vezes, é uma situação bem complicada para a gente lidar, porque não é simplesmente o fato de você querer trabalhar com um atleta ou com a criança e a própria criança vai conseguir lidar com as pressões do pai. Geralmente isso não acontece. Aquilo que era, de repente, para ser um apoio, se torna uma pressão. Castigo. Às vezes uma pressão. Acho que nem... Será que seria castigo? É uma palavra pesada, né? Mas a criança se sente ali, né? Tipo, eu tenho que treinar, né? Eu não posso desapontar a expectativa do meu pai, por exemplo, né? Chega a esse ponto de ser um castigo. E é triste, né? Eu fico triste de ver isso, né? Porque pouco que eu conheci da terapia, a gente vê que a infância é algo que reflete muito lá na frente. Quando a pessoa é adulta, às vezes a gente sofre por coisas que a gente não entende e é por causa de traumas que veio lá de trás, né, da infância. Então, é uma situação tanto delicada. Então, vale a pena, molecada. Fica de olho aí. Se não tiver legal, conversa com carinho com o pai. Dá aquela atenção. O contato do Avelino eu vou deixar aqui, ó. Instagram, Twitter. Exatamente. Galera, ele sempre tá lá respondendo, vale a pena, meu. Pra mim tá sendo uma honra, como eu disse lá no começo, eu nunca tive um contato com um psicólogo e muitas coisas que foram ditas aqui hoje, inclusive, servem pra mim. Eu sou uma pessoa que, às vezes, eu me exijo muito, sabe? Então, muita coisa que fez ali me fez refletir, me fez pensar e foi muito legal essa... Você já tem o contato do Avelino, depois troca uma ideia. Eu tenho só uma curiosidade... que até o Avelino chegou a comentar no comecinho
a gente nem tava gravando. E você joga também, né, Avelino? Você já jogou? Quais jogos você gosta de jogar? Já jogou e parou? Vamos lá. Nossa! Eu jogo desde do CP400. Nossa! Ô, louco! Prazer, Furious! Exato. Isso é antes do Atari. Então, assim, eu jogo há muito, muito tempo. O máximo que eu consegui chegar perto, vamos dizer assim, de alguma coisa competitiva foi quando eu fiz parte de um time, de um grupo de amigos aqui da cidade e a gente disputou um campeonato ou outro. Eu já fiz narração de LoL também, já fiz evento, já organizei evento. Então, assim, eu estou sempre o máximo que eu posso, o máximo que dá. Eu sempre quis estar presente nessa parte de jogos eletrônicos e agora ainda esporte eletrônico. Caraca, então, já organizou evento, que já top. narrou. Já. Olha só que legal, mano. Já, então tem algumas coisinhas aí que dá para fazer feito. Hoje eu tenho um outro projeto com uns colegas psicólogos de stream, a gente faz stream também de jogos. Que legal. Então tem muita coisa. Qual já tem canal? Já tá rolando um canal? Qual que é o canal? No canal desse grupo? Isso. Fala pra gente qual que é o canal aí. Pode falar. Na Twitch, no Psicologia e Esportes Club. Sem hífen nem nada, tá? Psicologia e Esportes Club. Sem o E no fim. Então, sou eu e mais 2 psicólogos que tivemos essa ideia. A gente está botando para frente como canal casual, mais para conversar, bater papo sobre algumas coisas de psicologia e de jogos eletrônicos. A gente tem toda uma equipe de estudantes e de psicólogos também que ajudam a gente na promoção e na questão de posts e, enfim, tem um monte de artistas também, psicólogos e estudantes de psicologia que ajudam a gente nisso. Eu faço stream com mais um psicólogo e tem uma estudante de psicologia que faz stream também com a gente durante a semana. Né? Então, geralmente todo dia da semana, hoje não, porque a gente teve problema exatamente porque a estudante voltou às aulas dela, então ela não vai poder fazer stream dela hoje, mas a gente está tendo stream hoje segunda, terça, quinta e sexta. Muito legal. Vou galera, passar lá para conferir, hein? Com certeza, eu já vou me inscrever lá no canal. Legal demais. Muito bacana. Muito legal. Bom saber disso e convidamos a todos aí para ir lá conhecer o canal dele e se inscrever, porque ajuda muito, né? Fala aí. Tem uma parte aqui no nosso quadro que é o famoso papo reto mesmo, que são perguntas que a gente faz. Na verdade, a gente fala uma palavra e você responde ali o que vem na mente, o que realmente você sente com aquela palavra. Aquele bate e volta. É o bate e volta. Sem pensar muito. E é bom que a gente vai conhecer ainda eu mais. Pensar, eu preciso ver o que eu posso falar. Bora. Já tá se maquinando tipo ali assim, mentalmente. Ai. Bora lá, você começa? Bora. Então, vamos começar com o estado civil do Avelino. Quase casado. Nasceu onde? Teresina, Piauí. Comida preferida? Massas. Lugar inesquecível. A mesa do meu computador. Lazer. Jogar no computador. Esporte. Voleibol. Defeito? Sou bonzinho demais. Qualidade. Eu sou bonzinho demais. Música? Rock. Detesta. Eita, peraí, eu detesto fazer errado algo que eu sabia que eu podia fazer melhor. Nossa. Muito bom. Relaxar é? Necessário. Família. Muito boa. Saudade. Dinheiro. Dinheiro. Preciso. Sucesso. Um dia chega. Vício é? Ruim. Você é fã de? Esporte eletrônico. Psicologia é? Tudo. Aí sim, mandou bem. Gostei, mano. Muito obrigado, hein, Avelino? Nada, gente. Obrigado mesmo. Vou reforçar mais uma vez. Galera que puder ir lá, que segue o nosso canal, vai lá no Instagram, no Twitter, dá essa moral lá. Fala que veio pela Furious, pelo Joey, manda um salvezão lá. É isso aí. Muito obrigada, Avelino. Foi uma honra tê-lo aqui conosco, né? Se quiser deixar um recado final pra galera também, desculpa te cortar, Furious. Imagina. Desculpa. Vou deixar um recado sim. Gente, vocês que estão acompanhando o canal do Joey da Furious,
Parabéns por estarem aqui primeiro, tá? Principalmente parabéns para eles também por estar botando essa empreitada para frente. Eu sei que não é fácil e a gente tem que comer um crocodilo de cada vez para poder fazer as coisas darem certo aqui. E vocês que estão em casa, cuidem-se uns dos outros, tá? Não vão pela cabeça daqueles que querem ver a zoeira acontecer ou se pegar fogo, não. Cuidem-se uns dos outros. A gente está aqui para ajudar quem precisa e a gente precisa se ajudar. Essa ideia aí de um por todos e cada um que se vire só dá loucura, tá? Cuidem-se. Qualquer coisa, estamos aqui, tá? Maximiza aí. Ó o Joey como é que tá. Eu me identifico um pouco com essa jornada de vocês de fazer, de montar e de manter, principalmente um canal, tá? Então é algo que eu queria ter feito com a minha esposa, a gente não consegue fazer, não dá, e a gente poderia conversar um bocado. Bom, é isso. Muito obrigada, Avelino, por estar aqui, por ter aceito o convite, por esse papo maravilhoso, cara. Espero que os outros papos retos não me levem a mal, mas eu amei muito, porque eu acho que essa conversa que a gente teve vai agregar, abrir a mente para muitos que tinham um certo bloqueio desta área da psicologia, que acha que, né, eu não estou doente. Não é isso, né? É se conhecer, não há nada melhor do que se conhecer pra ir além e levantar voo aí. E é aquilo que ele falou. Nunca deixar também para procurar depois que o problema já tá instalado, né? Exatamente. Então é isso. Valeu. Beijo da Fúrios. Obrigadão. É logo, gente.